Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e leremos versículos de 19 a 33. Romanos 9, 19 a 33. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez nós nos deparamos aqui com aquela forma de Paulo escrever a um judeu convertido, e imaginemos o apóstolo Paulo falando da sua pregação, ou falando das verdades da salvação em Cristo Jesus, e de repente um judeu levanta o braço e começa a perguntar, levanta a mão e começa a fazer perguntas a respeito dessa doutrina que o apóstolo Paulo tanto ressalta, a doutrina que todo aquele que é salvo pela fé, confiando na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Não podemos nos esquecer, irmãos, quem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um judeu radical, foi um judeu da tribo de Benjamim, instruído aos pés de Gamaliel, um judeu segundo a exatidão da lei, que viveu fariseu conforme a seita mais severa da religião judaica. Então, Paulo, que já pensou no passado como um judeu radical, ele sabia o que os judeus pensavam a respeito daquilo que ele pregava. É por isso que no versículo 19, começa aqui com a suposta dúvida
que certamente um judeu teria ao ouvir as pregações do apóstolo Paulo. Qual é a dúvida dele, a suposta dúvida? Mas você vai me dizer por que Deus ainda se queixa. O que ele está dizendo aqui, irmãos, se Deus é soberano, se Deus determina todas as coisas, se Deus determina quem é salvo, se Deus é soberano sobre a salvação, por que Deus ainda culpa o perdido? Por que Deus reclama ainda do ímpio? Essa é a pergunta logo de cara, que se jamais alguém pôde resistir à sua vontade soberana, do que Deus se queixa? E aí dos versículos 20 a 29, Paulo vai apresentando a resposta a essa possível pergunta, essa possível dúvida. Aqui ele começa confrontando essa atitude, confrontando essa postura de levantar esse tipo de objeção. Paulo condena de imediato aqueles que ousam a levantar a voz, fazer objeções a Deus. Aqui Paulo traz à tona essa relação do homem com Deus. É como se Paulo usasse um termo muito conhecido nos dias de hoje para uma pessoa sem noção, como se ele dissesse assim: se enxerga, homem, se enxerga. Quem és tu para levantar objeção contra Deus? Ainda não entendeu que tu és pó? Ainda não entendeu que Deus é o Criador e nós somos criaturas? Homem, se enxerga, tu és pó. Nós somos criaturas, Ele é soberano, Ele faz tudo conforme a sua vontade. E para que essa verdade se tornasse clara, essa relação da soberania de Deus, Paulo faz uso de uma figura muito comum na época, que foi o texto que nós lemos aqui, Isaías 45, que é a figura do oleiro. E Paulo usa então essa figura tão conhecida na época para mostrar com clareza essa questão do Criador que faz o que quer com as suas criaturas. Observe outro texto sagrado, se você desejar abrir, Jeremias 18, 16, a partir do versículo 16, olha o que é que diz aí: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, aquela maquininha que o oleiro fica apertando ali o pé, vai rodando e ele vai fabricando os vasos. Ele vai moldando com a sua mão os vasos e fazendo aqueles vasos ali com barro. E eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ou seja, ele estava fazendo, de repente aconteceu alguma coisa, o barro pula, o barro cai, alguma coisa aconteceu, ele continua aqui narrando. Ele tornou a fazer dele, ou seja, daquela massa, outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então, irmãos, uma figura bem nítida, bem clara, uma figura bem conhecida naquela época, que o oleiro estava fazendo um jarro. Imagine ali o oleiro construindo, fazendo um barro com as suas mãos, mas aquela massa se estragou, aquela massa se corrompeu, aquela massa se estragou. O oleiro, ele era soberano para pegar aquela massa e jogar fora,
jogar no lixo. Mas aí, aprove a ele pegar aquela mesma massa, aquela massa estragada, aquela massa caída, corrompida, e faz dela vasos de honra e vasos de ira. Esse é o texto que nós encontramos em vários livros da Bíblia a respeito dessa situação. E se o exemplo aqui, irmãos, é o oleiro que tem soberania direta sobre aquela massa, imagina Deus que criou o oleiro, Deus que criou a massa e tudo o que existe nesse mundo. Será que o Senhor, Criador de todas as coisas, não tem direito de pegar aquela massa, toda a raça humana caída, e fazer dessa massa vasos de honra e vasos de ira? Se o oleiro pode fazer isso, quanto mais Deus, irmãos, quanto mais Deus. Aprove a Deus, diante daquela massa caída, aquela raça destinada à morte, merecendo o inferno, aprove a Deus pegar parte dessa massa e destiná-la à honra, à salvação. Veja aí no versículo 22, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Irmãos, nunca na palavra de Deus, prestem bem atenção no que eu vou dizer, nunca na Bíblia Sagrada é atribuída a culpa a Deus pela perdição. Os irmãos não vão encontrar na Bíblia que alguém foi perdido, alguém foi condenado ao sofrimento eterno pela culpa de Deus. Mas toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada é atribuída a Deus a redenção, a salvação. Deus criou e fez toda aquela a massa caída, Ele pegou parte e fez vasos de honra e deixou aquela outra parte como vasos de ira. Coube a Deus pegar parte daquela massa e destiná-la à salvação, à honra. Se os irmãos observarem os versículos 23 e 24, aqui ele fala dos salvos, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, ou seja, os crentes, os judeus que se converteram a Cristo. No caso aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, 10 e 11, ele vai falar, vai se concentrar falando aqui dos judeus. Então ele está falando aqui daqueles judeus que reconheceram Jesus como Messias, como Salvador, e está falando também dos gentios. E ele vai deixar isso bem mais claro nos últimos versículos. Aqueles que não eram chamados de amados, aqueles que estavam distantes de Deus, aqueles que estavam longe do Senhor, Deus fez deles vasos de honra. Vejam que ele cita aqui nos versículos 25 e 26, o profeta Oséias, Isaías também, textos que o povo de Israel lia constantemente esses textos, mas não entendia que aquele povo que não era de Deus, que não desfrutava dos privilégios que Israel desfrutava, aquele povo que estava distante seria chamado meu povo, amada, filhos de Deus. Nos versículos 27 e 28, ele cita Isaías para demonstrar que agora nem todo Israel seria salvo, apenas o remanescente. Ainda que aquele povo de Israel
aquele povo de Israel seja como a areia do mar, numeroso, um povo numeroso, embora muitos sejam circuncidados exteriormente, o apóstolo Paulo deixa muito claro que apenas aqueles que foram circuncidados no coração, eles seriam salvos. No versículo 29, Paulo diz que se o Senhor não tivesse se manifestado com a sua misericórdia, com a sua graça, agido, resgatando aquela massa caída, Israel seria condenado, punido como Sodoma e Gomorra. Os irmãos sempre vão encontrar na Bíblia, quando fala em Sodoma e Gomorra, é para falar de coisa que não presta. Sempre quando é lembrado ou usa-se essas duas cidades, os irmãos conhecem bem que foram destruídas por causa da maldade, é exatamente para usar como coisa que não presta. E Paulo está dizendo aqui, se Deus não agisse com misericórdia, aquele povo seria como Sodoma e Gomorra, ou seja, seria como símbolo das piores coisas que podemos encontrar nesse mundo. E os últimos versículos, irmãos, Paulo faz uma explicação sobre a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Nós sabemos, irmãos, que Deus é soberano, tudo ocorre conforme a sua vontade, mas o homem é responsável. O homem é responsável. Ele peca. Por que o homem peca? Por que o homem prefere permanecer no pecado, na sua vida de pecado? Porque ele gosta, irmãos. Ele gosta dessa vida. Ele quer permanecer nessa vida. E vemos aqui duas doutrinas bíblicas. Nós devemos crer pela fé. Essas duas doutrinas que parecem não se conciliarem ali, as duas não parecem se juntarem as duas, mas elas estão na Bíblia, irmãos. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Os judeus, eles achavam que seriam salvos por obras da lei, não aceitaram que o final da lei é Cristo, que a lei servia como um aio, ou seja, uma lupa para demonstrar que todos nós somos pecadores, e só há um meio para alcançar a salvação, que é Cristo. Mas a palavra de Deus diz que eles tropeçaram, não aceitaram Jesus como Messias, como Senhor. E os gentios, por outro lado, aquele povo que não tinha revelação, que não buscava a Deus, que estava longe de Deus, que não foi um povo que não foi privilegiado por aquelas bênçãos que Paulo cita aí logo no começo do capítulo 9, nos versículos 4 e 5, mas quando o evangelho foi anunciado com abundância, afirmando que a salvação é pela graça mediante a fé naquele Nazareno que morreu na cruz, os gentios aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como nós, irmãos. Nós estamos aqui como filhos de Deus, nós estamos aqui como povo de Deus, porque a graça veio sobre nós e o nosso coração foi transformado e hoje somos filhos de Deus, louvando ao Senhor por essa obra bendita na nossa vida. Então, irmãos, diante dessa pergunta, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade, Deus nos culpa, irmãos, ou culpa o ímpio, culpa o pecador, culpa aquele que não é regenerado, aquele que não é salvo, porque Ele é Deus. Ele tem direito como Criador, e Ele, diante daquela massa caída, apodrecida, Ele resolveu fazer alguns vasos para a honra, exibindo a sua misericórdia, e deixar os outros seguirem a sua própria vontade.
Essas pessoas que estão aí perdidas, elas estão perdidas porque elas gostam do pecado, elas gostam de viver dessa maneira. Aqueles que receberão do Senhor a sua ira justa, a sua ira justa. Para os que são salvos, eles foram redimidos pela compaixão livre de Deus, seu querer misericordioso. E naqueles que são deixados nos seus próprios pecados, Deus também manifesta a sua glória. A glória de Deus será exaltada mesmo nos vasos de ira. Todo esse plano, irmãos, todo esse plano amplo glorifica a Deus. Deus é glorificado. Então está aí, irmãos, a exposição do texto. E diante dessa exposição que os irmãos ouviram até agora, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, algumas lições. E a primeira lição, eu gostaria de dizer aos irmãos que é legítimo questionar, é legítimo fazer perguntas a Deus, é legítimo tentar compreender textos bíblicos que são difíceis. Tudo isso é legítimo, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Perguntar ao Senhor por que isso. O que não é legítimo, irmãos, é ser arrogante no questionamento. É você questionar a Deus, esquecendo-se da sua posição de criatura, de caco de barro, de você fazer perguntas a Deus para encobrir a sua incredulidade. Nós temos um exemplo disso no Evangelho de Lucas, no caso de Maria e no caso de Zacarias. Se os irmãos observarem em Lucas, e vocês devem lembrar muito bem da história, o anjo Gabriel apareceu aos dois. O anjo Gabriel apareceu aos dois. E ele trouxe praticamente a mesma mensagem, irmãos. A mesma mensagem. Qual foi a mensagem? Vocês terão filho. No caso de Maria, seria a mãe de Jesus. E no caso de Zacarias, seria o pai de João Batista. Muito bem. E diante dessa mensagem, os dois fizeram a mesma pergunta. A pergunta foi a mesma. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? No caso de Maria, irmãos, o anjo respondeu para ela calmamente, tranquilamente, de que forma? O Espírito Santo vai descer sobre você, ele vai te envolver, e o ente que vai nascer de você será o Santo de Deus. No caso de Zacarias, irmãos, da mesma pergunta, o anjo se irritou com ele e disse: já que você não creu, você vai ficar mudo até o nascimento desse menino. E os irmãos conhecem a história, Zacarias ficou mudo até o nascimento de João Batista. Nós temos aqui, irmãos, duas pessoas, a mesma situação, a mesma visita, a mesma pergunta, a mesma resposta. Então, por que para ela o anjo calmamente explicou, mas para o outro, o anjo se irritou e lhe aplicou uma punição vinda da parte de Deus? Resposta, irmãos, porque Zacarias foi incrédulo. Zacarias foi incrédulo. Ele fez a pergunta, não porque simplesmente ele queria entender, mas ele fez a pergunta mascarando a sua incredulidade. Ele estava mascarando a sua incredulidade. Deus viu o coração, irmãos. Deus viu o coração de Zacarias e viu o coração de Maria. Deus viu a intenção oculta no coração daquele homem, mas Maria foi humilde. E esse é o ponto, a grande diferença diante de Deus.
Irmãos, Deus não proíbe você de fazer perguntas, mas você deve permanecer no seu coração de barro, no seu coração de criatura. Você não pode tentar se colocar ao lado de Deus, como se fosse um semelhante a Ele, para questioná-lo. Nós aprendemos em passagens como esta, que nós lemos, passagens como a de Maria e de Zacarias, que Deus ama as perguntas que são feitas com fé, mas aborrece o questionamento que é feito com incredulidade. E eu acho, irmãos, que uma postura bem apropriada para nós é aquela que Abraão, diante daquela situação que eu já citei aqui, Sodoma e Gomorra, os irmãos sabem que Deus ia destruir aquelas duas cidades, e Abraão começa a dialogar com Deus. Deus, ali a pessoa, Senhor, e começa a dialogar com o Senhor. Os irmãos conhecem bem essa história. E teve uma hora, irmãos, olha a postura de Abraão. Teve um momento que Abraão disse assim: Senhor, eu vou perguntar só mais uma vez, por favor, Senhor, não se ire comigo. Eu sei que me atrevo a falar com o Senhor, que eu sou pó e cinza. Olha a postura de Abraão, irmãos. Essa deve ser a nossa postura diante do Senhor, de reconhecer que nós somos pó e cinza. Essa deve ser a nossa postura. Nós podemos, irmãos, fazer perguntas com fé. Nós podemos tentar entender passagens difíceis, mas nós não podemos fazer isso de um modo incrédulo, porque Deus sonda os nossos corações. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é para você que ainda não é convertido, você que ainda não é crente, você que ainda não reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. E eu quero lhe dizer o seguinte: não use essa doutrina para justificar a sua vida de pecado. Não use essa doutrina para justificar a sua vida de pecado. Eu estou falando isso, eu lembro que há muitos anos atrás, eu estava pregando numa congregação onde eu servia, e depois de pregar sobre a soberania de Deus, sobre esta verdade clara nas Escrituras Sagradas, uma senhora veio conversar comigo, e ela disse o seguinte: pastor, o meu marido me disse que ele não é salvo, que ele vive do jeito que ele vive, porque Deus não escolheu ele. E ela veio com essa afirmação. E existem pessoas que se aproveitam de determinadas doutrinas bíblicas para tentar explicar o estado de incredulidade e iniquidade que elas estão vivendo. Um texto que esclarece uma afirmação como a do marido dessa senhora está em Apocalipse, irmãos. Apocalipse, que afirma que todas as pessoas serão ressuscitadas um dia, todos serão ressuscitados, crentes e ímpios, e eles estarão diante do Senhor para prestar conta no dia do juízo. Apocalipse diz isso. Os livros serão abertos, e lá em Apocalipse diz: e ainda o outro livro, o livro da vida, será aberto, e lá diz que e os mortos foram julgados segundo as suas obras, segundo as suas obras. E Deus vai julgar você a partir do que você fez. Deus vai julgar você a partir do que você fez. A justiça será feita. Ninguém, irmãos, ninguém no lago de fogo um dia poderá levantar a voz e dizer: olha, eu estou aqui porque Deus me escolheu. Ninguém poderá fazer isso. Todos serão julgados conforme as suas obras. Diante de Deus você é responsável.
diante de Deus você é responsável. A causa da sua incredulidade é você mesmo. Você vive no pecado porque você gosta do pecado, você gosta dessa vida. Alguém pode até falar uma coisa dessas para dormir melhor à noite, para se justificar diante dos outros, mas um dia você vai estar diante daquele que sonda os corações, aquele que conhece profundamente a sua vida, o seu coração, e ele vai no fundo da sua alma, e ele vai expor toda a sua maldade, e você verá que naquele dia você é indesculpável. Você é indesculpável diante do Senhor. O caminho é crer em Cristo. O caminho é crer que o sangue do Cordeiro vai cobrir as suas iniquidades. E por causa da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, os seus pecados serão pagos. Abandone, pois, a sua incredulidade. Deus está dando essa oportunidade quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a mensagem do Evangelho, e você, ao ouvir o Evangelho, você pode ter certeza que pode confiar em Cristo Jesus Cristo e curvar-se diante dele e dizer: Senhor, livra-me da sua ira vindoura, livra-me da ira vindoura. Eu quero ser um vaso de honra. Salva-me, Senhor. E se você for a Ele em arrependimento e fé, Ele vai perdoar os seus pecados e te receber como filho ou filha, porque Ele nunca despreza um coração contrito. Deus nunca despreza um coração contrito. A última aplicação que eu gostaria de fazer, irmãos, que nós podemos extrair desse texto, e eu quero começar com essa aplicação com a frase de Charles Spurgeon. Na verdade, em certa ocasião, perguntaram para Spurgeon, como ele reconciliava a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como é que ele fazia isso? Reconciliava a soberania de Deus com a responsabilidade humana. E ele respondeu dizendo mais ou menos o seguinte: não é necessário você tentar reconciliar amigos que andam sempre de mãos dadas. Não é necessário você tentar reconciliar amigos que andam sempre de mãos dadas. Muito sábia essa resposta, não é verdade, irmãos? De fato, as duas coisas existem nas Escrituras: soberania de Deus e responsabilidade humana. Elas caminham juntas. Muitas vezes, irmãos, tentamos encontrar a resposta. Nós tentamos tentar encontrar aquela pecinha do quebra-cabeça que se encaixa para tentarmos ter a resposta, porque nós vimos aqui hoje, ao expor esse texto, que Paulo teve toda a oportunidade aqui, irmãos, para explicar essa questão. Paulo teve toda a oportunidade aqui, mas ele resolveu não explicar esse mistério. Existe um princípio na geometria que diz que duas retas paralelas, elas vão se encontrar no infinito. E nós temos, irmãos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana que caminham juntas na história. Elas estão aí como os trilhos de um trem que vão sempre em paralela, e elas sempre vão se encontrar naquele que é infinito. Elas vão se encontrar naquele que é infinito. A maioria dos teólogos, irmãos, gostam de chamar essas coisas de antinômios. Antinômios são duas ideias verdadeiras
coerentes, mas elas parecem se contradizer. E é isso que muita gente acha, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana parecem se contradizer, essas duas verdades. Mas temos muitas outras na Bíblia, irmãos. Outras verdades na Bíblia que parecem se contradizer. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Vamos fazer um cálculo. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Porque Pai mais Filho mais Espírito Santo é igual a um Deus. É igual a um Deus, irmãos. Como é que funciona isso, meus amados irmãos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. A Bíblia não explica, mas nós recebemos por fé. Nós recebemos por fé, porque é algo que diz respeito ao ser de Deus, que a nossa mente não alcança, irmãos. Nós estamos falando de um Deus infinito, de um Deus eterno, e a nossa mente finita, ela não alcança essas coisas. E eu quero apenas mostrar um texto bíblico. Nós poderíamos aqui ficar muito tempo falando a respeito disso, mas eu quero mostrar apenas um texto bíblico que fala sobre antinômios. Esse tema, inclusive, tem muito a ver com a pregação de hoje. Está em João, Evangelho de João, capítulo 5. Nós podemos então observar esses antinômios que tem muito a ver com a nossa pregação de hoje. João capítulo 5, versículo 40, irmãos. E o contexto da passagem é quando Jesus, ele cura aquele paralítico no dia de sábado. Os judeus, lógico, não gostaram. Eles afirmavam que Jesus estava quebrando a lei de Moisés, curando no sábado. E Jesus então fala a eles sobre o Evangelho. Jesus ensina aqueles judeus, Jesus denuncia a incredulidade daqueles judeus. E aí no versículo 40 ele vai dizer assim: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Olha o que o texto diz, irmãos. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem. Vocês não querem. Por que aqueles homens não teriam a vida? Por que eles não teriam a salvação, irmãos? Por que aqueles homens não teriam a vida eterna, irmãos? Porque eles não queriam vir a Jesus. É o que o texto diz, é o que Jesus disse. Jesus disse isso: vocês não querem. Irmãos, praticamente no mesmo fôlego, Jesus, no capítulo 6, versículo 44, olha o que Jesus vai dizer, irmãos: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. No mesmo fôlego, irmãos, no mesmo fôlego, Jesus disse: olha, o que o Pai me dá, ele vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eles terão a salvação. Eles terão a salvação eterna. Então veja, olha, Jesus acabou de dizer: vocês não querem vir a mim porque vocês não querem. Vocês não vêm a mim porque vocês não querem. E no mesmo fôlego ele vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse será salvo. Esse está com a salvação garantida para a eternidade. Ou seja, se o Pai não conduzir vocês até mim, vocês nunca terão vida eterna. E ao mesmo tempo ele lamenta: vocês não querem receber a vida eterna. Meus amados irmãos, aqui é o antinômio. Aqui é o ponto justamente que Paulo tratou
A Bíblia não resolve o ponto onde as duas paralelas se encontram, mas são duas verdades afirmadas pela Bíblia. Elas estão na Bíblia, irmãos. São verdades que nós devemos receber por fé, sem incredulidade. Essas verdades, elas precisam ser acolhidas no nosso coração. Nós devemos nos prostrar diante delas. Nós devemos nos curvar diante da sabedoria de Deus e perceber que Ele tem uma mente inalcançável, irmãos. Louvado seja o nome de Deus por isso. Louvado seja o nome de Deus por isso. E ao invés de você ser incrédulo, você deveria louvar ao Senhor. Senhor, eu agradeço porque o Senhor me fez vaso de honra. A tua misericórdia me alcançou. Era para que eu estivesse no meio daquela massa perdida, apodrecida e ser jogada no lixo, no inferno. Mas o Senhor me alcançou pela tua graça, Senhor. Louvado seja o teu nome. Vamos fazer isso agora, irmãos. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer por essa obra bendita de salvação. E sempre receber as palavras do Senhor pela fé. Nos prostrarmos sempre dessas verdades maravilhosas que a palavra de Deus nos ensina.